Fala, meus brothers, conectado com Cristo, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eric Sidney aqui com vocês. Esse é o canal do 3D e hoje é dia de Papo Reto. E no Papo Reto de hoje eu quero falar com você sobre caminhar de olhos vendados. Será que isso é possível? É claro que não. Mas como não fazer isso? Porque é algo que a gente sempre faz. É sobre isso que eu quero falar com vocês depois da vinheta. Então, vamos lá? Vem com nós aí, não sai daí. Logo depois da vinheta, nós estamos juntos para o Papo Reto de hoje. Então, no livro de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso número 3, a palavra do Senhor vai nos mostrar pessoas que estavam caminhando com os olhos vendados. Presta atenção. Naqueles dias, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a conversar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Em outras traduções diz, mas os olhos deles estavam como que estivessem fechados. Ou seja, eles estavam caminhando, porém com os olhos vendados. Literalmente falando, porque eles conheciam Jesus, mas não conseguiram ver quem ele era. Olha só, a Bíblia nos chama atenção para aquilo que eles iam conversando. E quando nós olhamos para esse relato aqui, dentre os 11 relatos a respeito da ressurreição de Jesus, esse relato aqui, ele retrata com toda a simplicidade, né, e com interesse vivo a respeito da ressurreição do Mestre. E Lucas, por sua vez, ele é o único a abordar esse assunto. Lucas diz que os discípulos eles iam conversando e aquilo que eles falavam era o que ocupava a sua mente, também ocupava os teus lábios. Era como se eles tivessem saído daquela situação, mas ainda permanecesse dentro dela, devido à tamanha angústia que eles estavam vivendo. Porque era como se tudo aquilo que Jesus tivesse dito tivesse caído por terra. Então, assim, eles iam comentando tudo aquilo que havia acontecido no meio do caminho. E aí a grande pergunta para nós é: por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles não conseguiram perceber que Jesus estava caminhando junto com eles? Por 3 motivos. O primeiro deles, porque eles estavam preocupados com o fracasso do Mestre. Eles estavam angustiados com aquilo que tinha acontecido. Um exemplo, poxa, Jesus era o Messias, então ele morreu e então acabou. Será que é só isso? Sabe? Então esse era o primeiro fato que impedia que eles viam que Jesus estava com ele. O segundo fato é que quando eles pensavam num libertador como Messias, eles imaginavam um rei. Porque se esse libertador, que seria o Messias, vinha da semente de Davi, nada mais natural na cabeça dos judeus que ele fosse um guerreiro como Davi foi. E quando eles viram que Jesus havia morrido, era difícil para eles crer naquilo que eles não desejavam crer. Era muito complicado para eles continuar acreditando que o Mestre ou que Jesus fosse o Messias. Então, aquilo ocupava os corações deles. E o terceiro fato é que eles não aceitaram o testemunho das mulheres que foram até o sepulcro onde estava Jesus. Eles pensavam que Jesus estava morto, portanto, eles não pensavam em encontrá-lo vivo novamente. E aí, sem fé, é impossível ver Cristo vivo, não é verdade? Então, quando Jesus encontrou com eles, Jesus pergunta para eles: o que está afligindo o coração de vocês? O que está acontecendo que vocês estão tão angustiados, tristes e abatidos no meio dessa caminhada, meus queridos? E aí eles começam a dizer para Jesus: por acaso você é peregrino aqui em Jerusalém? Por acaso você não sabe o que aconteceu? Eles mataram o nosso mestre, eles mataram um grande profeta, que ele era poderoso em obras, sabe? Ele morreu.
ele era o Messias e ele foi morto. Então Jesus começa a dizer para eles todas as coisas que estavam escritas a respeito da promessa. Jesus começa a falar para eles tudo que estava escrito a respeito de si próprio, a respeito dos discípulos, a respeito do que havia de acontecer. E perguntava para eles, mas não era para acontecer isso? Não era para acontecer aquilo outro? Só que, porém, eles estavam com os olhos fechados, eles estavam como que estivessem com os olhos vendados, e eles não conseguiam enxergar e perceber Cristo ali junto com eles. Jesus sabia perfeitamente o que estava acontecendo, porém, ele queria ouvir deles. Por quê? Porque era uma maneira de Jesus, sabe, tirar aquilo que estava povoando o coração deles, aquelas incertezas, aquelas dúvidas, para que ele pudesse novamente encher o coração deles de fé e esperança no próprio Senhor Jesus. Sabe o que eu consigo perceber nessa história, nessa situação? E eu queria chamar sua atenção para isso também. É que tem situações que às vezes nos deixam assim. Quantas das vezes nós estamos caminhando e muitas das vezes parece que estamos com os nossos olhos vendados, com dificuldades de ver uma expectativa, de ver algo diferente acontecendo, de experimentar algo novo. Porque muitas das vezes as circunstâncias, as situações, as dificuldades, as perseguições, as lutas, as tribulações que a gente se depara com elas, elas tentam nos impedir, elas tentam nos deixar perdido, sabe? A Bíblia, ela diz assim, que aquilo que os nossos olhos contemplam, sabe, é aquilo que ele vai ficar preso. A Bíblia diz que os nossos olhos, eles são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Porém, se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo será ruim. E o que muitas das vezes o inimigo, em meio a situações, ele tenta fazer com a gente? Ele tenta nos tirar a visão, ele tenta atrapalhar a nossa visão, nos impedindo de enxergar o alvo, nos impedindo de enxergar a esperança na cruz de Cristo. Os discípulos aqui, eles estavam completamente perdidos, porque a expectativa parece que foi tirada deles quando eles viram Cristo sendo sepultado. Eles pensaram que havia acabado, mas eles esqueceram do terceiro dia, que no terceiro dia Jesus ressuscitaria, como ele mesmo bem havia dito a eles. Sabe qual que é o nosso problema muitas das vezes? Que aquilo que nos impede de continuarmos caminhando, enxergando Jesus, observando as promessas dele para nós, é esquecermos quem ele é, ou tudo aquilo que ele havia nos dito. E isso muitas das vezes nos impede de enxergar, nos impede de continuar, nos tira do propósito, nos desfoca do objetivo, e nós não podemos permitir. Às vezes, em meio a situações, o nosso primeiro alvo, nosso primeiro objetivo, nem sempre é dar crédito à palavra, mas permitir que a situação nos domine, que a situação coloque uma venda nos nossos olhos e a gente começa a caminhar como se não tivesse objetivo, como se não existisse um Deus no trono, como se Deus, Jesus ou o Espírito Santo parassem de ser quem são e perdesse todo o poder e autoridade. E aí a Bíblia diz que quando Jesus está com eles ali na mesa, né, ele finge que ele vai embora, mas os discípulos falam para ele, não, entra aqui, tá tarde, fica com a gente. E aí Jesus fica e ele participa daquela mesa com eles. E aí a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos dele foram abertos novamente, os discípulos passaram a ver novamente. E aí eu quero dizer uma coisa para você, todas as vezes que parecer que você está confuso, todas as vezes que parecer que os teus olhos estão fechados, todas as vezes que parecer que você está sem direção, meu irmão, minha irmã, vai para a mesa. Vai para a mesa, porque é no partilhar do pão, é no partilhar da mesa, é nesse ambiente que o Senhor Jesus nos dá a visão, é nesse ambiente que o Senhor Jesus, ele, sabe, restaura a nossa fé, ele estabelece os nossos propósitos, ele nos dá os objetivos, ele nos coloca novamente no trilho para que a gente volte a caminhar na direção certa. A Bíblia diz que no partir do pão, os olhos daquele
daqueles homens foram abertos e eles puderam contemplar a beleza do Senhor Jesus. Meu irmão, se você tem vivido dias nos quais parece que os teus olhos estão vendados, que você perdeu todas as expectativas, vai para a mesa, vai para o partir do pão, porque é ali que você vai achar a solução que você precisa. Ou melhor, é ali que você vai ver o seu Jesus. É ali que você vai ter novamente a sua esperança renovada, as suas expectativas alcançadas e a sua vida transformada em Cristo Jesus. Então, não fique andando preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Senta na mesa com Ele, partilha do pão e permita Ele transformar todos os dias a sua história, em nome de Jesus. Meus queridos de Jesus, eu quero agradecer você que esteve comigo até esse momento aqui nesse vídeo do Papo Reto de hoje, aqui no canal do 3D, e eu quero novamente reafirmar com você, para que você possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, meu querido, minha querida. Vamos lá, vamos aí, sabe, espalhar a mensagem de Jesus e vamos ser esse extensor do reino de Deus, sempre buscando viver a palavra de Deus, porque aqui o papo é reto. Então, viva essa retidão da palavra do Senhor. Estamos juntos e que Deus abençoe você, sempre surfando nessa nova onda do discipulado. É nóis, meus queridos. Vamos que vamos. Deus abençoe.